Quando alguém fala sobre oração, muita gente pensa em algo quase invisível, um ritual discreto, talvez até silencioso demais para ser notado. Mas existe um fato irrefutável, ignorado por quem olha apenas com olhos humanos. Toda vez que alguém, em sincera comunhão, inclina o coração diante de Deus, o reino espiritual inteiro é sacudido. Não importa se ao redor tudo parece imóvel ou indiferente, há um movimento secreto, intensamente real, que se inicia assim que a oração atravessa a barreira do visível. E é justamente aqui que muitos se enganam. Orar não é um gesto gentil de introspecção, nem uma tradição vazia. Orar, de verdade, é provocar o céu, é ativar batalhões, romper silêncio, transformar aquilo que ninguém mais vê, mas que determinará todo o curso da sua história. No instante em que a oração sincera sobe, correntes invisíveis se partem, alianças são restauradas, pressões ocultas perdem força. Precisa escutar isso, não a oração ignorada quando ela toca o trono do Altíssimo. Percebe a diferença? Orar não é enviar palavras ao acaso, esperando que alguma coisa aconteça. É disparar uma resposta inevitável do coração do próprio Deus. Respire, porque a grande questão aqui não é se precisa orar mais forte, ou se alguém é digno de ser ouvido. Não é sobre volume ou mérito. É sobre acessar um privilégio de filho, sobre ocupar um espaço de autoridade dado por graça e reconfirmado sempre que você se apresenta diante daquele que governa tudo. Existe agora uma tensão invisível. Por que, então, há momentos em que oramos e sentimos o mundo parado, respostas atrasadas, céus fechados? Será mesmo que o mundo espiritual se move? Ou falta algo nessa compreensão? Daqui a pouco isso vai fazer sentido. E nunca pense que sua oração é pequena demais para acionar mudanças profundas no invisível. No exato instante em que você fala, há ligações acontecendo entre o seu espírito e o próprio Criador. Mas por que parece tão simples, mas tão intenso, ao mesmo tempo? Essa é a pergunta central que seu coração precisa enfrentar hoje. Porque crer que há uma resposta nas dimensões ocultas não é só questão de fé, é uma questão de realidade, se você permitir viver esse mistério. Tem algo aqui que você ainda não experimentou. Se tudo isso está ecoando fundo, silencie o seu ambiente por um instante. Se for sincero, declare seu amém. Não como gesto mecânico, mas como sinal. Senhor, eu creio que a minha oração ativa o céu. Mas há uma barreira sutil que, às vezes, se impõe entre o entendimento e a vivência do mistério da oração. É fácil ouvir que existe poder no clamor, mesmo assim, ser perseguido por uma pequena dúvida. Se tudo isso é tão real, por que muitas vezes eu oro, insisto, e ainda assim sinto o peso da demora, ou o aparente silêncio do alto? Essa pergunta não é apenas comum, ela é legítima, e mora exatamente no centro das batalhas internas de quem busca uma fé imbatível. Agora, não se trata de rebater essa dúvida com frases prontas ou promessas vazias. A questão aqui é mergulhar no que está por trás dessa tensão. Por que o acesso ao invisível, garantido em autoridade, nem sempre se manifesta da maneira ou no tempo que se espera? Perceba, quem ora não lida apenas com súplicas que sobem, mas com pressões opostas que tentam bloquear essa rota celestial. Às vezes parece que as circunstâncias não mudam, que as pessoas permanecem insensíveis, que os diagnósticos não recuam e que os sinais são escassos. Outros olham apenas para o visível e concluem: se não vejo resposta, é porque Deus não está ouvindo. Mas é justamente aí que mora o erro central: confundir silêncio aparente com ausência de movimento no espiritual. Nem sempre o visível é fiel ao que se passa nos bastidores de Deus. Respire, ainda não chegamos ao ponto em que tudo se revela. Essa tensão é o verdadeiro campo de treinamento da fé madura. Orar, sabendo que há uma guerra invisível, exige entendimento além do imediato. Não é sobre convencer Deus a agir, nem sobre manipular circunstâncias. É sobre alinhar sua perspectiva com realidades muito maiores do que a sua emoção do momento. Você percebe como isso muda tudo? A pergunta que talvez ecoe aí dentro é: existe algo travando minha oração, algo que eu não entendo, mas que posso aprender a discernir? Daqui a pouco, vamos tocar nesse ponto. E tem mais: nenhum pedido sincero, nenhuma lágrima depositada em oração é desperdiçada aos olhos do céu. Há conexões sendo feitas entre o que você pede e o propósito eterno, mesmo quando o relógio natural parece atrasar. Seu posicionamento, sua insistência, seu retorno diário à presença moldam não só o que acontece fora, mas redefinem quem você é por dentro. Se você enxerga algo dessa verdade ou carrega uma pergunta honesta,
escreva agora nos comentários apenas uma palavra: acesso. Esse será seu ato de fé silencioso, conversando mais com o invisível do que com quem lê. Ainda não mostramos o que realmente está em jogo aqui, nem o princípio que recodifica completamente a experiência de quem ora. Está chegando a hora de descobrir o que transforma toda essa jornada secreta em conquista real. Até aqui, talvez você apenas tenha sondado a superfície desse mistério. Mas agora, o véu se move. O que parecia apenas espera se revela como um processo dinâmico. Cada oração, por mais silenciosa, é um ato concreto no mundo invisível. O que empaca não é, necessariamente, a falta de resposta do alto, mas a leitura limitada do cenário. Em vez de enxergar cada demora como ignorância ou distância divina, algo desarma dentro de quem entende. Há um propósito profundo em cada aparente intervalo. Não desconsidere isso. O movimento celeste é, muitas vezes, mais profundo do que o olhar apressado consegue captar. O segredo é este: a oração não foi desenhada apenas para alterar circunstâncias externas, mas, antes de tudo, para converter a própria pessoa numa expressão viva da vontade de Deus. Você percebe que, muitas vezes, é a própria caminhada de fé sob pressão, quando a resposta não vem e o silêncio parece absoluto, que esculpe uma nova solidez espiritual dentro de quem ora. Essa é a virada. O acesso ao que é invisível nunca se resume a receber aquilo que se pediu, mas sim a ser transformado na jornada. O entendimento claro desse ponto dissipa o desânimo e cancela a ilusão de orações ignoradas. O que está em jogo não é apenas a conquista do visível, mas a formação de um espírito irrepreensível, fortalecido no secreto. O intervalo entre o clamor e a resposta é fornalha, sim, mas também é solo fértil onde novas estruturas internas são edificadas, uma mentalidade mais alinhada ao céu, expectativas calibradas não pelo imediatismo, mas pela consciência de propósito eterno. Agora, veja, no silêncio, há diálogos acontecendo. Enquanto as palavras cessam da sua boca, os ecos da sua fé ainda reverberam na eternidade. Não se trata de mantê-lo em suspense por prazer, e sim de trabalhar em dimensões que olhos humanos não penetram. Aqueles que persistem, mesmo sem sinais claros, estão provando ser dignos do acesso que pedem. Isso é um princípio. A perseverança diante do invisível revela tanto sobre o que você se tornará quanto sobre o que Deus está operando ao redor. Respire fundo. É por isso que a oração nunca volta vazia. Mesmo quando parece não obter nada, ela já está refazendo os alicerces invisíveis de uma vida que vai, necessariamente, manifestar algo novo primeiro por dentro e depois, aos poucos, no natural. Entendeu? Esse é o segredo que nunca foi sobre demandas e respostas automáticas, mas sobre o redesenho silencioso da estrada espiritual. A experiência de quem ora não é de fracasso, mas de construção. Todos os dias, tijolos de fé são assentados, mesmo na ausência de respostas imediatas. Agora você pode começar a notar sinais sutis. Uma paz que resiste à ansiedade, um senso de direção que ultrapassa o racional, uma força que não vacila ao primeiro sinal de espera. A resposta, no fundo, sempre começa dentro. O exterior, mais cedo ou mais tarde, há de acompanhar. Perceba como, ao reconhecer isso, o peso da espera já começa a perder o domínio. E enquanto muitos continuam na superfície, você já está aprendendo onde está o verdadeiro ouro dessa jornada. A grande questão nunca foi apenas por que Deus não responde, mas o que está sendo forjado enquanto se espera. Essa virada redefine toda a sua experiência daqui para frente. O que se revela agora é mais do que um simples consolo diante do atraso ou uma explicação fria sobre os mecanismos da oração. Existe, neste ponto da caminhada, um chamamento para a maturidade, enxergar além do momento imediato, ultrapassar o desejo por respostas rápidas e mergulhar na compreensão de que a espera é a jornada em si, não apenas um preço a pagar pelo destino. Você já pode sentir que há algo novo emergindo do seu próprio interior. E isso não é um luxo reservado para poucos, mas uma promessa real para aqueles que decidem permanecer quando tudo ao redor pede desistência. A cada novo dia em que você se apresenta diante de Deus, mesmo que as circunstâncias externas permaneçam intactas, uma revolução silenciosa acontece no seu ânimo, nas suas convicções e até nos seus sonhos. Agora, olhe ao redor com olhos diferentes. O que parece estagnado pode estar, na verdade, em avançado processo de transformação. Não é exagero dizer que os maiores milagres começam invisíveis, ocultos do reconhecimento imediato. Há sinais não dramáticos, mas densos de que uma nova postura interna já está se instalando.
A mente que antes só enxergava portas fechadas começa a visualizar passagens secretas abertas na confiança. Um coração antes travado na espera agora pulsa com a esperança que não se explica, mas simplesmente acontece. Isso muda tudo. A sua paz já não depende mais daquilo que acontece. Sua fé amadurece e se liberta das amarras do imediatismo. Perceba que a força que passou a brotar em silêncio é mais valiosa do que qualquer resposta automática. O seu espírito aprende a discernir o valor do invisível. E, de repente, a oração não é mais sobre obter, mas sobre se tornar. Você já está tocando um território espiritual reservado para os que não desistem no meio do caminho. Sabe por quê? Porque existe recompensa para quem permanece, mesmo quando ninguém mais acredita, mesmo quando tudo parece parado. O acesso ao invisível não substitui o esforço, mas eleva todo o sentido da espera. Você já não é refém das próprias dúvidas, mas amigo íntimo do processo de Deus em sua vida. Daqui, nada é mais igual, o olhar se transforma, as decisões ganham coragem. Agora, ouça, não desperdice o que foi depositado enquanto o silêncio reinava. Use agora essa nova clareza para viver com intencionalidade nas pequenas escolhas, nos gestos simples de fé diária. O céu percebe e responde, muitas vezes, em detalhes que só os atentos captam. É por isso que, a partir de agora, cada momento de espera será também um terreno de revelação. O passado de dúvidas começa a ruir, cedendo espaço ao compromisso renovado com aquilo que é eterno. Este é o clímax. A espera já não te define, sua identidade é construída no processo, não na ausência de dificuldades. Saia daqui com esse senso, sabendo que o acesso ao que é invisível é de quem persiste no secreto e que Deus reserva surpresas irreversíveis para quem aprendeu a caminhar mesmo sem ver. Se isso falou com você de alguma maneira, manifeste sua fé agora, inscreva-se, deixe seu amém nos comentários e marque este momento com um like sincero de quem entendeu que a jornada é tão preciosa quanto a resposta. Que sua caminhada nunca mais seja movida pelo desânimo, mas inundada pela certeza silenciosa de que o céu trabalha até quando tudo parece parado. Respire fundo e siga, porque, em cada espera, Deus não está distante, mas lapidando o irreversível dentro e fora de você.